Nesse vídeo eu vou falar dos tipos de apresentações que nós temos e também da elaboração do roteiro. Basicamente, nós temos 3 tipos de apresentação: a persuasiva, a narrativa e a explanatória. Qual que é a persuasiva? É aquela que a gente tem que convencer o público, a audiência, quem está nos ouvindo, de alguma coisa. Aqui tem a imagem do Steve Jobs, que ele foi um dos mestres de apresentação persuasiva. São apresentações de produtos, por exemplo, em que a gente tem que convencer que o produto é bom, induzir o público a comprar aquele produto, por exemplo. É uma apresentação que tem o objetivo de induzir a audiência a algo. Já a apresentação narrativa, eu trouxe aqui o exemplo das palestras do TED, nem todas são narrativas, mas tem várias apresentações narrativas lá. São apresentações que vão contar uma história, que vão ter uma história sendo contada ali. E a explanatória é aquela que basicamente vai ser explicado, vai ser demonstrado dados, informações e tudo mais. Geralmente as apresentações elas têm um pouquinho de cada, não vão ser exclusivamente persuasivas ou narrativas ou explanatórias. O importante é a gente entender isso para saber qual que é o foco principal da nossa apresentação. É ser mais explanatória? É ser mais persuasiva? É ser mais narrativa? Compreendendo isso, a gente já tem uma ideia geral qual que é a principal mensagem que a gente quer passar com aquela apresentação. E por que a gente precisa saber dessa mensagem? Para elaborar o roteiro. Aqui eu tenho um exemplo da Pixar, que esse foi um dos primeiros filmes de animação, grandes longa-metragens de animação feitos, o Toy Story, lá na década de 90, que na época eles tinham toda a tecnologia para fazer uma animação linda, com cenários, textura, com uma qualidade técnica muito boa, que demorou anos para sair. O que aconteceu? Numa das primeiras versões do filme, Woody era um personagem chato, não era um personagem agradável, o Buzz também, então eles tiveram que reestruturar todo o roteiro para depois ajustarem a animação. E depois desse filme, um dos princípios básicos da Pixar é que o roteiro é soberano, o roteiro tem que estar muito bem delimitado, muito bem definido, antes de partir para fazer o filme. Isso, na verdade, funciona igual para qualquer apresentação. Se a gente tiver um roteiro ruim, não adianta a gente ter efeitos especiais num filme, por exemplo, ou um slide bonito, que não vai ser bom. Por isso que o roteiro ele deve ser soberano, ele tem que estar muito bem definido antes da gente partir para os slides. É a mesma coisa quando a gente vê um trailer de um filme, que visualmente ele está impecável, muito bonito, mas a gente vai ver o filme depois, a história está muito ruim, porque o roteiro é muito ruim. Então não adianta a gente ter uma apresentação bonita se o roteiro ele não tá bom. E como é que a gente vai preparar esse roteiro? Aqui eu separei algumas fases de planejamento, óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, como eu falei antes, tem gente que gosta de usar um caderno, tem gente que gosta de usar o post-it, mas de maneira geral ele vai envolver essas 4 fases que eu separei aqui. A primeira é listar os tópicos. E qual que é um erro básico? A gente querer listar os tópicos no slide, daí fica o slide cheio de marcador com o tópico listado ali. Não, tópicos é para a linguagem escrita, para o planejamento, para o roteiro antes. Então listem os tópicos antes que vocês querem falar. Depois de listarem os tópicos, é importante agrupar ideias semelhantes. Esse tópico poderia ser agrupado nisso, esse poderia ser agrupado naquilo, para conseguir organizar melhor as ideias. Às vezes, quando a gente está organizando uma apresentação, por exemplo, a ordem dela fica completamente diferente de um capítulo do livro para uma aula, ou para uma tese, ou para uma dissertação, ou daquilo que a gente escreveu antes. Fica com ordens diferentes porque a gente pode agrupar ideias semelhantes para ficar mais concisa na apresentação, já que usualmente a gente não tem todo o tempo do mundo para uma apresentação. Depois a gente estabelece prioridades, o que realmente deve estar na sua apresentação. Para a última etapa, que eu sempre digo que é uma das mais difíceis, que é a de eliminar ideias. E essas etapas, pessoal, vale tanto para o roteiro quanto depois para os slides. Que quando a gente passa do roteiro para os slides, muitas vezes a gente percebe informações que poderiam ser agrupadas, prioridades que poderiam surgir ao longo da apresentação e ideias que poderiam ser eliminadas depois. Essa parte de eliminar ideias eu acho uma das mais difíceis, porque a gente acaba criando um apego emocional até algum slide, alguma informação. Para eliminar ele fica difícil, mas eu sempre digo que tem que eliminar sem dó nem piedade. Se aquele slide, aquela parte do roteiro não ajuda na mensagem principal que quer se passar, pode eliminar sem dó nem piedade. Se não vai contribuir em nada, pode ser eliminado. Ou se ainda essa ideia pode ser agrupada com outra e ficar mais concisa, então agrupem e deixem mais concisa. É uma das etapas sim bastante difíceis, mas que deve ser feita em qualquer planejamento, em qualquer etapa, não só do roteiro, como também do slide depois pronto. Eliminem tudo que não for necessário, tudo que tiver em excesso. O que não soma, some da apresentação de vocês. E como é que a gente pode montar o nosso roteiro? Eu geralmente uso o Word para as apresentações que eu estou trabalhando. Aqui tem um exemplo para vocês de um roteiro feito para uma aula de um concurso de professor substituto na área de prótese dentária. Eu sempre gosto de escrever ele tal qual vai ser falado na apresentação, porque a gente
gente acaba percebendo até alguns cacuetes que a gente fala, que a gente não perceberia se não colocasse no papel ou no Word, enfim. Lembrando sempre que o roteiro, ele é soberano. Então, usualmente, como é que vai começar? Não se esqueçam de se apresentar, e eu gosto de colocar ali, bom dia, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é, ou poderia simplesmente começar com bom dia, pessoal, meu nome é tal, sou doutorando em tal área, descrever o resto como vocês falariam. Eu sempre gosto de fazer de conta que eu estou apresentando e vou escrevendo como eu falaria. É incrível o quanto de erros que a gente acaba percebendo e também como as nossas falas são enroladas. Quando a gente escreve o roteiro, mesmo com frases básicas, a gente percebe como a gente conseguiria simplificar a mensagem que demoram 3, 4 minutos em, às vezes, 10 segundos. Depois de se apresentar, não se esqueçam de contextualizar o que vocês estão falando, qual é o tópico que vocês estão abordando ali. E aí sim vai para o conteúdo, revisem se está claras as explicações, especialmente explicações complexas, é bom colocar no papel tal qual vocês falariam, para saber se está claro, se está entendível, como usar palavras que podem simplificar aquela explicação também, dependendo do público que está sendo feita a apresentação. Revisem todas as explicações que vocês têm, às vezes é bom até mostrar essa explicação para alguém leigo no assunto, para saber se a pessoa está entendendo desse modo que vocês estão explicando. E aqui a gente também tem alguns tópicos que são de linguagem escrita. Como eu já havia falado, tópicos, marcadores são de linguagem escrita. Isso tem que estar no roteiro e não na apresentação de vocês. E depois de estar com tudo pronto, revisem a melhor ordem do conteúdo. Às vezes um tópico é melhor colocar no início para ficar mais entendível. Às vezes quando vocês usam como base um capítulo de livro ou o próprio trabalho acadêmico de vocês, a gente tende a seguir a mesma ordem do que está escrito. E muitas vezes não faz sentido na apresentação seguir a mesma ordem do livro e do trabalho acadêmico. Então ela pode ser modificada para facilitar a comunicação nessa apresentação. Então sempre que possível, façam um roteiro, escrevam tal qual vocês falariam. Pode ter certeza que vocês vão gastar tempo nesse roteiro, mas vão ganhar muito tempo depois na hora de fazer os slides, que facilita demais a vida de quem faz um roteiro bem feito antes.